A lei do retorno é um conceito profundo encontrado na Bíblia. Ela representa a ideia de que as ações têm consequências, e aqueles que prejudicam os escolhidos de Deus enfrentarão a justiça divina. Esta lei é um princípio espiritual que garante que nenhuma ação, seja boa ou má, passe despercebida por Deus. É uma mensagem de esperança para os oprimidos e um aviso para aqueles que praticam o mal. A Bíblia está repleta de exemplos onde esta lei é evidente. Do Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras enfatizam que Deus vê tudo. Ele é um juiz justo que fará justiça. O conceito está profundamente enraizado na ideia de que Deus é justo, e a sua justiça é perfeita, mesmo quando a justiça humana falha. Este princípio nos garante que Deus está sempre no controle. Não importa quão caótico o mundo possa parecer, a sua justiça divina prevalecerá. A lei do retorno serve como um lembrete de que cada ação tem uma consequência, e que os escolhidos de Deus estão sob a sua proteção especial. Num mundo onde as injustiças parecem ser constantes, a lei do retorno nos dá esperança. Ela nos diz que aqueles que praticam o mal acabarão por enfrentar as consequências das suas ações. Para aqueles que são escolhidos por Deus, esta é uma fonte de imenso conforto e segurança. O termo escolhido de Deus refere-se àqueles que Deus selecionou para um propósito especial. Esses indivíduos são separados para cumprir o seu plano divino. A Bíblia fornece muitos exemplos de escolhidos, desde profetas a reis, e pessoas comuns que foram chamadas para tarefas extraordinárias. Uma das definições mais claras dos escolhidos pode ser encontrada em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, onde está escrito: Pois tu és um povo santo para o Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu dentre todos os povos da face da terra para lhe seres o seu povo, a sua possessão peculiar. Esta passagem destaca que ser escolhido é uma designação especial marcada pelo favor e amor de Deus. Os escolhidos são aqueles que têm um relacionamento próximo com Deus. Eles são frequentemente chamados a viver de acordo com a sua vontade e a serem exemplos de fé para os outros. Isso não significa que eles sejam perfeitos, mas que se esforçam para alinhar as suas vidas com os mandamentos de Deus. Ser escolhido também traz responsabilidades. Espera-se que os escolhidos defendam os padrões de Deus e sejam faróis de luz num mundo em trevas. Eles enfrentam desafios e oposição únicos, mas também recebem a proteção e orientação especiais de Deus. Os escolhidos de Deus não estão imunes a ataques, mas são-lhes prometidos proteção divina. A Bíblia está repleta de garantias de que Deus defenderá o seu povo. Em Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que te acusar em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Este versículo é um poderoso lembrete de que a proteção de Deus é abrangente. Abrange todos os aspectos das nossas vidas. A sua justiça garante que todo ataque contra os seus escolhidos não só será frustrado, mas também será tratado no seu tempo e maneira perfeitos. Proteção divina significa que Deus está ativamente envolvido na vida dos seus escolhidos. Ele cuida deles, guia-os e garante a sua segurança final. Isso não significa que eles não enfrentarão dificuldades, mas significa que nunca estarão sozinhos. A justiça de Deus também é evidente na maneira como ele lida com aqueles que prejudicam os seus escolhidos. A lei do retorno garante que todo ato de injustiça será recebido com retribuição divina. Isso dá aos escolhidos a confiança de que Deus é o seu protetor e vingador final. Um dos exemplos mais dramáticos da lei do retorno é a história do faraó no livro de Êxodo. O faraó escravizou os israelitas e os submeteu a um tratamento cruel. Apesar de numerosos avisos de Deus através de Moisés,
o coração do faraó permaneceu endurecido. A resposta de Deus à opressão do faraó foi enviar 10 pragas devastadoras sobre o Egito. Cada praga era um desafio direto aos deuses egípcios e uma demonstração do poder de Deus. A praga final, a morte dos primogênitos, foi o ato final de justiça divina, levando à libertação dos israelitas. A história do faraó é uma demonstração clara da lei do retorno. A recusa do faraó em deixar os israelitas ir resultou em consequências graves para ele e para a sua nação. Esta narrativa reforça a ideia de que Deus não ignora o sofrimento do seu povo escolhido. A queda do faraó serve como um poderoso lembrete da justiça de Deus. Isso nos garante que não importa quão poderoso o opressor possa parecer, a justiça de Deus prevalecerá. Os escolhidos podem se consolar em saber que Deus está sempre do seu lado, lutando as suas batalhas. Seção 5. A história de Amã. A história de Amã, no livro de Ester, é outro exemplo profundo da lei do retorno. Amã, um conselheiro do rei Xerxes, planeou destruir todos os judeus no Império Persa. Seu ódio por Mordecai, um judeu que se recusou a curvar-se a ele, alimentou seus planos malignos. No entanto, Deus havia escolhido Ester, uma mulher judia, como rainha. Através da sua coragem e fé, ela revelou o plano de Amã ao rei. Como resultado, Amã foi executado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Esta reversão dramática é um exemplo claro da lei do retorno em ação. A história de Amã ilustra que Deus está sempre trabalhando nos bastidores para proteger os seus escolhidos. Mesmo diante de probabilidades aparentemente intransponíveis, a justiça de Deus prevalecerá. O destino de Amã serve como um aviso para aqueles que conspiram contra os escolhidos de Deus. Esta narrativa encoraja os escolhidos a permanecerem firmes na sua fé. Isso os garante de que Deus vê e responde à sua situação. Não importam os esquemas contra eles. A justiça de Deus acabará por prevalecer. Seção 6. Fé e perseverança em tempos de ataque. Ao enfrentar ataques, é crucial para os escolhidos se apegar à sua fé. A fé é a âncora que nos mantém firmes em tempos turbulentos. Ela nos lembra de que Deus está no controle e que Ele é um juiz justo. Como Hebreus, capítulo 11, versículo 1, afirma: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A perseverança é igualmente importante. A Bíblia está repleta de exortações para suportar as dificuldades com graça e paciência. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em tempos de ataque, é fácil ficar desanimado, mas as histórias de heróis bíblicos nos lembram que a perseverança leva à vitória. José, Daniel e Paulo são exemplos de indivíduos que enfrentaram provações significativas, mas permaneceram firmes na sua fé. Os escolhidos devem se lembrar de que as suas lutas não são em vão. Deus vê a sua dor e está a trabalhar todas as coisas para o seu bem. Fé e perseverança garantem que eles permaneçam alinhados com a vontade de Deus e abertos à sua intervenção divina. Seção 7. O poder da oração. A oração é uma arma poderosa para os escolhidos. É uma linha direta de comunicação com Deus e uma fonte de força e orientação. A Bíblia enfatiza a importância da oração em inúmeras passagens. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Através da oração, os escolhidos podem buscar a proteção e libertação de Deus. É nesses momentos de comunhão que Deus frequentemente revela os seus planos e fornece conforto. A oração também alinha os nossos corações com a vontade de Deus.
garantindo que estejamos a andar nos seus caminhos. A oração não é apenas pedir ajuda, é também ouvir a Deus. É nos momentos quietos de oração que podemos ouvir a sua voz e obter clareza. Esta conexão fortalece a nossa fé e nos garante a sua presença. O poder da oração não pode ser exagerado. É uma ferramenta vital para os escolhidos, especialmente em tempos de ataque. Através da oração, eles podem experimentar a paz de Deus, receber a sua orientação e encontrar forças para perseverar. Seção 8. Vivendo com confiança na justiça divina. Confiar na justiça divina requer uma fé profunda no caráter de Deus. Significa acreditar que Ele é justo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos encorajam. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Viver com confiança na justiça divina significa abrir mão da necessidade de vingança pessoal. Romanos capítulo 12, versículo 19, afirma: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Este versículo nos lembra de que a justiça de Deus é perfeita e está muito além da nossa. Confiar na justiça de Deus também significa ser paciente. Às vezes, a justiça divina não é imediata. Isso exige que esperemos e tenhamos fé de que Deus está a trabalhar nos bastidores. Esta paciência é um testemunho da nossa confiança no seu tempo perfeito. Por fim, viver com confiança na justiça divina traz paz. Isso nos permite liberar os nossos fardos e descansar na certeza de que Deus fará todas as coisas certas. Esta confiança é a pedra angular da fé para os escolhidos. Seção 9. Exemplos modernos de proteção divina. Mesmo nos tempos modernos, vemos exemplos de proteção divina. Histórias de fugas milagrosas, provisões inesperadas e paz inexplicável no meio do caos nos lembram de que Deus ainda está a trabalhar. Esses exemplos contemporâneos ecoam as narrativas bíblicas e fortalecem a nossa fé. Considere a história de um missionário numa região hostil que escapa por pouco do perigo. Ou os testemunhos de indivíduos que encontram refúgio e assistência em tempos de crise. Esses milagres modernos são lembretes de que a proteção de Deus não se limita ao passado. Essas histórias nos encorajam a procurar a mão de Deus em nossas próprias vidas. Elas nos lembram de que Ele está sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Ao compartilhar esses testemunhos, podemos inspirar outros a confiar na proteção divina de Deus. Exemplos modernos de proteção divina também servem como um testemunho da natureza imutável de Deus. Assim como Ele protegeu os seus escolhidos nos tempos bíblicos, Ele continua a fazê-lo hoje. Esta continuidade nos garante a sua fidelidade eterna. Seção 10. Encorajamento para os escolhidos. Para aqueles que são escolhidos, é importante manter-se encorajado. Os desafios da vida podem ser esmagadores, mas lembrar das promessas de Deus nos dá força. Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O encorajamento também pode ser encontrado na comunidade de crentes. A comunhão com outros que compartilham a sua fé pode fornecer apoio e elevar o seu espírito. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 nos exortam: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Também é encorajador lembrar que as provações são temporárias.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nos lembra: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Esta perspectiva nos ajuda a suportar, sabendo que coisas maiores nos aguardam. Por fim, permanecer na palavra de Deus é uma fonte de constante encorajamento. A Bíblia está repleta de promessas do amor, proteção e justiça de Deus. Ler e meditar regularmente nessas promessas fortalece a nossa fé e nos mantém focados na sua verdade. Seção 11. Conclusão. Segurança da justiça divina. Em conclusão, a lei do retorno é um poderoso testemunho da justiça de Deus. Isso nos garante que Ele vê cada ato e fará justiça no seu tempo perfeito. Para os escolhidos, esta é uma fonte de imenso conforto e encorajamento. A Bíblia fornece inúmeros exemplos de justiça divina, do faraó a Ramã. Essas histórias nos lembram de que Deus está sempre no controle e que a sua proteção é inabalável. Exemplos modernos reforçam ainda mais esta verdade, mostrando que a justiça de Deus é atemporal e universal. Viver com a segurança da justiça divina significa confiar no caráter de Deus e nas suas promessas. Significa ter fé de que Ele protegerá e vingará os seus escolhidos. Esta confiança traz paz, mesmo no meio das provações. Ao navegarmos pelos desafios da vida, vamos nos apegar à promessa da justiça divina. Permaneçamos firmes na nossa fé, sabendo que Deus é o nosso protetor e vingador. Nele, encontramos a segurança final da justiça e a força para perseverar.